Olá a todos, meu nome é Vinícius Menezes Arpini e juntamente com Pedro Henrique Marques iremos apresentar sobre máquina de Turing na disciplina de Linguagens Formais e Autômatos do curso de Sistemas de Informação da Unemat de Sinop. Bom, a máquina de Turing ela foi concebida em 1936 pelo matemático britânico Alan Turing e ela é conhecida como uma máquina universal e ela é considerada até hoje como um modelo de computador real, que fez, né, do Alan Turing ser considerado o pai da computação, né? Estudamos até o momento os autômatos, né, como modelo de computação, sendo um autômato finito, um autômato cuja memória ela é pequena e onde a única memória que existe é saber qual que é o estado atual dela. No autômato a pilha, a gente tem uma memória ilimitada, no sentido de que ela pode crescer infinitamente. No entanto, ela é uma memória que só pode ser utilizada no sistema de LIFO, né, que é o Last In, First Out, seria o último a entrar e primeiro a sair. E já nas máquinas de Turing, além de elas possuírem uma memória ilimitada, elas são irrestritas, pois na fita a gente pode andar da esquerda para a direita à vontade, que faz com que ela tenha um poder computacional maior. Mas como é uma máquina de Turing, né? Bom, a máquina de Turing ela lembra bastante os autômatos, porque ela possui um controle de estados, os quais esses estados eles possuem suas transições, né? E aí a gente tem uma fita, onde a gente pode tanto ler quanto escrever a partir dela. E o cursor ele se move à vontade para a direita ou para a esquerda. Ele pode ir, pode voltar. A fita ela começa em uma determinada posição e ela é infinita para a direita. Porém, existe uma variante que ela é infinita para os dois lados. E é na fita onde a gente consegue, onde a gente coloca, na verdade, a cadeia de entrada, né? Como por exemplo nessa imagem aí, nossa cadeia de entrada é esse AB, AB. Esse outro símbolo aí significa em branco, né? É como se fosse um símbolo em branco. E quando a gente chega em um estado de aceitação, a máquina ela para e aceita. E quando chega em um estado de rejeição, ela para e rejeita. Mais para frente, o Pedro vai mostrar exatamente como funciona essa parte da aceitação e rejeição e também um pouco de alguns exemplos, né, da máquina de Turing para que possa ficar mais claro essa interpretação. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a definição formal de uma máquina de Turing. Bom, a máquina de Turing, ela é uma séptupla, ou seja, ela meio que segue ali sete premissas, sendo a primeira o Q, né, que sendo um conjunto de estados. A segunda é o sigma, que ele é o símbolo de entrada sem o símbolo em branco, porque o símbolo em branco ele não pode ser, ele deve ser reconhecido como um símbolo em branco e não pode ser considerado um símbolo da sua cadeia, né, que você quer inserir. Aí a gente tem o gama, que seria todos os símbolos que podem ser inseridos na fita. Então, por isso que ele fala na terceira premissa ali que o gama ele é o alfabeto da fita. No quarto tópico ali, a gente tem a função de transição, onde ele dá, por exemplo, dado está o estado atual e dado o símbolo de fita, ele vai para um determinado estado, onde nessa posição a gente pode escrever alguma coisa. Aí eu digo se ele vai para esquerda ou direita. É basicamente assim que funciona a função de transição. Aí na premissa 5 a gente tem ali que uma máquina ela tem um estado inicial, ela tem um estado de aceitação e um estado de rejeição, sendo que o estado de rejeição ele tem que ser diferente do estado de aceitação. Olá, eu me chamo Pedro e vou demonstrar a parte dos exemplos da máquina de Turing. Primeiramente, vou explicar a interface da máquina de Turing simulada. No construtor é onde fica a parte da configuração da máquina. Aqui você coloca as funções e transições, e esses estados e transições vão aqui para baixo. Em nova máquina, você cria uma nova máquina. Carregar máquina,
você carrega as funções e transições definidas aqui. E salvar máquina, você salva essas configurações. Na parte da simulação, o estado inicial é representado pela seta da direita. E os caracteres da fita são seta da direita, A, B, A, B, B, A e o underline. O underline, neste caso, é a representação do símbolo branco. Esse botão ele dá o play. Este outro botão ele pausa ou para. Clicando de volta no play aqui, ele continua a máquina. Clicando nesse botão aqui, ele vai passando etapa por etapa. E esse último botão aqui ele reseta as configurações da máquina. A configuração dessa máquina de Turing foi para identificar se A e B possuem a mesma quantidade. O primeiro caractere da fita é a seta de início, que diz estado inicial lendo seta, vai para o estado Q0, escreve seta e vai para a direita. No estado Q0, lendo A, vai para o estado Q2, escreve X e vai para a direita. Escreveu X e foi para a direita. No estado Q2, lendo B, vai para o estado QX, escreve X e vai para a esquerda. No estado QX, lendo X, vai para o estado Q0, escreve X e vai para a direita. No estado Q0, lendo X, continua no estado Q0, escreve X e vai para a direita. No estado Q0, lendo A, vai para o estado Q2, escreve X e vai para a direita. No estado Q2, lendo B, vai para o estado QX, escreve X e vai para a esquerda. No estado QX, lendo X, vai para o estado Q0, escreve X e vai para a direita. No estado Q0, lendo X, continua no estado Q0, escreve X e vai para a direita. No estado Q0, lendo B, vai para o estado Q1, escreve X e vai para a direita. No estado Q1, lendo A, vai para o estado QX, escreve X e vai para a esquerda. No estado QX, lendo X, vai para o estado Q0, escreve X e vai para a direita. No estado Q0, lendo X, continua no estado Q0, escreve X e vai para a direita. No estado Q0, lendo o símbolo branco, vai para o estado final que é F, escreve símbolo branco e vai para a direita. No estado final que é F, lendo o símbolo branco, vai para o estado QA, escreve o símbolo branco e vai para a esquerda. Esse estado QA é um estado que não existe para a máquina simulada identificar o final. Como A e B possuem a mesma quantidade, a sequência foi aceita. Agora vou demonstrar um exemplo de rejeição da sequência colocando um B a mais. Como foi demonstrado, a sequência foi rejeitada. Por possuir um B a mais, A e B não possuem a mesma quantidade, e por isso foi rejeitado. Essas são as referências que nós utilizamos para elaborar o trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.